Às vezes nós nos encontramos em situações que parece que tem uma coisa que diz assim, ó, não há nada tão ruim que não possa ser piorado, né? Às vezes a gente se encontra em situações que fala assim, nossa, agora não tem mais solução, não tem mais jeito, eu não sei o que aconteceu com a minha vida, então isso pode ser no aspecto de relacionamentos, no aspecto de um diagnóstico de saúde ruim, no aspecto de você perder o emprego ou tá perigando no emprego, tá com algum problema lá, com um relacionamento com o chefe, com subalternos, no seu negócio, enfim. Existem situações que a gente muitas vezes se encontra que parece que se fala assim, não, eu tô no fundo do poço, daqui é só a morte mesmo, né? Eu gostaria de ver alguns casos com vocês hoje na Bíblia e para mostrar que não é assim, né? Para mostrar a soberania de Deus, para mostrar que muitas vezes, quando você se acha sozinho, você fala, não, não tem mais jeito, Deus virou as costas para mim e Deus está trabalhando na sua vida por fora, pelos lados, mas Ele está focado em você. Isso é a soberania de Deus. Eu vou ler um salmo aqui para vocês, que é esse salmo do desespero, né? Olha, eu me refugio no Senhor, Salmo 11, eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para tirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Tirou tudo de você. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Olha só, a soberania de Deus. Deus está lá no trono, está vendo tudo. O Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça e os que são retos verão o seu rosto. Salmo interessante, que mostra lá no versículo 4 que Deus está no seu trono. O trono governa. Deus está governando tudo, Ele está vendo tudo, embora às vezes você não perceba. Vamos ver alguns textos, eu vou contextualizar bem rápido esses trechos que eu quero ler para vocês, que eu quero estudar com vocês. Na realidade não é estudo, eu quero mencionar isso para que vocês possam ver a soberania de Deus aí. Um texto desses está em Êxodo, é quando o povo judeu estava sobre o jugo do Egito, né? O povo judeu, Deus tinha prometido uma terra para Abraão, o pessoal vivia lá, o povo vivia lá, mas aí teve fome, eles foram para o Egito. José, que era um dos filhos de Jacó, ele foi governador no Egito, ele foi um cara que implementou muita coisa, o faraó gostava dele, ele era o segundo homem depois do Egito. Aí José morreu, o faraó morreu, vieram outros governantes, e o povo judeu já começa aí a soberania, né? E o povo judeu era muito fértil, os caras tinham filhos. E aí o faraó falou assim, pô, pera um pouco, olha o tamanho desse povo aí, daqui a pouco esse povo vai ser maior do que nós. Vamos fazer o seguinte, vamos escravizá-los, vamos torná-los nossos escravos. E foi o que aconteceu. Esse faraó pegou o povo e escravizou o povo. E o povo sofria, escravos, entendeu? Não tinham nada. Talvez a alimentação fosse precária, comiam lá o que poderiam caçar ou achar. O escravo não ganha salário, então os caras trabalhavam dia à noite, com chibatada nas costas e tudo mais. E o povo clamou para Deus. Esse é o povo de Deus, né? E o povo clamou para Deus. Então, isso, né, Êxodo foi se passando e tal. Chegamos aqui no capítulo 13. Aí, antes disso, Deus, vocês já ouviram falar das 10 pragas, né? Porque aí o povo reclamou, Deus levantou Moisés falou, Moisés, você vai lá e vai tirar meu povo do Egito.
Aí Moisés falou, pô, mas como não? Você vai falar com o faraó que ele vai tirar, mas eu vou endurecer o coração dele para mostrar para os egípcios quem é Deus aqui. Acontece que Faraó ficava com o coração endurecido. O que Deus fez? Mandou as 10 pragas. Vocês já ouviram falar, tem filmes sobre isso aí e tal. E a última praga, que aí Faraó falou, não, vai embora daqui, foi a morte de todos os primogênitos do Egito. Né? Os filhos, não havia uma casa dos egípcios que não tivesse um morto lá dentro, porque Deus levou todo o primogênito do Egito. E isso é um papo para talvez outro estudo em outra época, é a Páscoa. A Páscoa é a passagem do anjo da morte sobre o Egito e toda a casa. Então teve todo um ritual para a Páscoa, sacrificaram um cordeiro, lembra lá do cordeiro? Eis o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, olha lá no livro de Êxodo. Então o cara pegava lá uns raminhos de isopo, né, que era um matinho lá, passava nos umbrais da porta. Então o anjo que passasse lá e visse aquele sangue, não tinha morto na casa. Agora, quem não acreditava, tinha morto na casa. Bom, enfim, o faraó chegou e falou, pode ir embora, vai embora daqui todo mundo. E aí, mais uma coisa interessante, assim, eram escravos, não tinham dinheiro, eram pobres. E eles saíram do Egito milionários. Por quê? Eles despojaram o Egito. Todos os vizinhos davam ouro, davam joias, davam tudo que tinham de valor para eles. Ó, toma, vai embora daqui, porque em toda a casa tinha morrido alguém. Então eles davam tudo para ver os judeus pelas costas. Vai embora daqui, some daqui. Bom, enfim, os caras saíram. Pô, e agora? Vamos para onde? Pô, legal, Moisés tirou a gente daqui, mas e agora? Para onde a gente vai? Veja lá, Êxodo 13, capítulo 13, versículos 21 e 22. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vê bem, Moisés chegou lá, deu tudo aquilo lá, 10 pragas, a morte, saiu todo aquele povaréu. A Bíblia conta mais ou menos mais de 600 mil pessoas saíram. Nossa, aquele pessoal andando, vamos para onde? Aí Deus falou, não, vou guiar vocês. Botou uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Então, à noite, segue o fogo. De dia, segue a nuvem. E aí eles foram. Só que aí Faraó falou assim, pô, peraí, caiu a ficha, falou, caramba, nós perdemos um monte de escravo, e agora o que nós vamos fazer? Vamos atrás deles de novo. Então aqui, ó, Êxodo 14, 6 e 8 diz assim, e aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Aí Faraó saiu atrás deles para pegar eles de volta, não vão ser meus escravos de volta, tal. Em Êxodo 14, 10, aqui, ó. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vai vendo as providências, a soberania de Deus. Quer dizer, Faraó se arrependeu, foi atrás. De repente os caras olham, putz, olha a turma do Faraó lá vindo de novo com os exércitos. Nossa, vão pegar a gente, vão matar a gente. E eles temeram muito e clamaram ao Senhor. Aí, lá em Êxodo, ainda 14, chegaram, pô, Moisés, olha, os caras estão vindo atrás de nós. Moisés virou e falou assim, Moisés 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha que incrível! Deus não tinha falado isso para Moisés, mas Moisés falou, olha, fiquem calmos, vê o que Deus vai fazer, aquietai-vos, veja o que Deus vai fazer por vocês, por nós, né? Então, é bem assim, às vezes você está naquele momento, nossa, e agora?
aquietai-vos e vede o livramento. Coloca na mão de Deus, clama ao Senhor. E aí o que aconteceu? Os caras chegaram diante do mar. Pô, agora não, não. Pô, quando tudo parece que estava bom, os caras chegaram na frente do mar. E agora, como é que os caras vêm vindo lá atrás, os egípcios, e agora tem um mar na nossa frente? Como é que... E agora? Não temos barco, não temos nada. O que Deus fez? Soprou um vento à noite e o mar se dividiu e eles passaram a pé seco por dentro daquele mar. Aquelas paredes, eu fico imaginando isso, né? Aquelas paredes de água enorme. Acho que devia dar até para ver peixe assim, pá. E eles atravessando aquele mar vermelho a pé seco. A Bíblia diz que a pé seco. Não tinha nem uma lamazinha para molhar. Mas Faraó falou, pô, já que o mar está aberto, vamos atrás, vamos entrar e vamos pegar eles, vamos lá. Aí eles entraram e o que Faraó falou? Ó, 14:23 aqui, ó, o que Deus fez? Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavalarianos, até o meio do mar. Aí a solução, e agora? Os caras vão alcançar a gente, eles estão com carro, com cavalo. Aí a solução, emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então, ó, você viu, olha os egípcios ali que tinham visto todas aquelas pragas, todas aquelas manifestações que Deus havia feito, toda aquela soberania de Deus, né, transformando o mar em sangue, as moscas, as rãs, o gafanhoto, a chuva de pedras, aquele monte de coisa, depois a morte de todos os egípcios, porque eles olharam para onde ficavam Israel e lá não tinha morto lá. Então alguns egípcios falaram, esse Deus é poderoso, vamos fugir, só que aí já era tarde. O que Deus fez? Livrou. Então, Êxodo 14:30, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quer dizer, os caras não conseguiram ir nem para frente nem para trás, as rodas tinham emperrado, os soldados estavam todos ali. Aí Moisés levantou lá o seu cajado, o seu varão, e as águas voltaram e morreram todos ali afogados e foram morrer na praia. Que o povo de Israel viu os caras mortos ali na praia. Então, muito resumido, essa história é muito interessante, mas assim, o que aconteceu? A soberania de Deus operando naquele povo. Deus tem um propósito para aquele povo. Deus tirou aquele povo daquela escravidão e aí libertou eles daquela angústia, daquele medo. Você já imaginou a cena? Falou, pô, agora nós estamos livres, entendeu? Olha que fantástico. Outra história que eu queria contar para vocês é a história que está no livro de Ruth, que é a história de Noemi, né? Noemi, então vamos contextualizar aqui, né? Havia uma família que era o pai, a mãe, 2 filhos. Aí eles moravam em Belém de Judá. Belém quer dizer casa do pão, casa de pão, né? Não é padaria, é casa de pão, quer dizer, tem fartura de pão. Eles moravam naquela terra e aquela terra passou a enfrentar fome. Mas Deus tinha falado para o povo, fica aí. Mas alguns do povo não falaram, não vamos pagar para ver, vamos cair fora. É aquele negócio da falta de fé, né? Ficaram lá, não, vamos cair fora. Foram para a terra dos Moabitas, Moabe, né? Terra de Moabe. Só para um contexto também aí, Moabitas, como é que nasceu esse povo? Abraão tinha um sobrinho que era Ló. Eles eram muito ricos, os dois. Aí Abraão falou, olha, os nossos pastores estão brigando entre eles, eu tenho muito gado, você tem muito gado, não dá mais para a gente ficar junto. Escolhe um lugar aí e vai, e aí para onde você escolher ir, eu vou para o lado oposto, tá bom? Tá bom. Aí Ló escolheu o lado de Sodoma e Gomorra, que era, vamos dizer assim, ribeirinho do Rio Jordão, era um lugar fértil, um lugar bonito, bárbaro.
cheio de pasto. Aí Ló virou e falou, olha, eu vou para lá. Então Abraão falou, tá bom, se manda, vai para lá, que eu vou para o lado oposto. O que aconteceu? Vocês já ouviram também a história de Sodoma e Gomorra, que era um lugar muito, assim, iníquo, né? As pessoas não ligavam para Deus, muito pelo contrário, desrespeitavam Deus, cometiam aquelas atrocidades tremendas, e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E Ló fugiu. Deus avisou para Ló, né? Veio um anjo e falou assim, ó, se manda, vai embora, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Ló fugiu, e aí ele ficou sem a mulher. A mulher morreu porque a mulher virou para trás e virou uma estátua de sal. Então ficou Ló e as filhas. Então os moabitas surgiram de uma relação incestuosa, porque as mulheres, as meninas falaram assim, caramba, o nosso pai não tem filhos. Como que ele vai herdar alguma coisa em Israel se quando ele morrer, se ele não tem filhos homens? Então vamos coabitar com ele para a gente gerar filhos, para que a subsistência, o nome da família permaneça no povo de Israel. Então os moabitas surgiram desse relacionamento incestuoso aí. Bom, mas aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a família de Elimeleque, marido, Noemi, a esposa, Quilion, os filhos, como é que era o nome do outro? Era Quilion e Malom. E todos eles foram para Moabe. E aí o Quilion e o Malom conheceram mulheres moabitas e se casaram com elas. Tá? E aí, o que aconteceu ali, nesta família, né? Morreu os homens, todos os homens morreram, olha lá. Olha aqui, ó. O que está em jogo aqui, ó, quando morreram os homens, o que estava em jogo aqui? O nome e a herança da família. Noemi ia virar pó. Não ia ter mais a herança, que ela tinha terras lá, quando eles vieram embora, de Belém de Judá, e ela não tinha mais descendentes, porque morreram os filhos iam gerar filhos e por aí vai, e morreu todo mundo. Então olha aqui, ó, Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Então estava em jogo o nome da família e a herança dela. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes dos seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então, eles ficaram ali uns 10 anos, né? E aí eles casaram com filhas, né, moabitas, né? Meninas, moças que nasceram lá em Moabe, muito bem. Aí morreu todo mundo. E o que nós vamos fazer agora? A Noemi, que era a nora, a sogra das duas, falou assim, escuta minha filha, vocês perderam o marido, eu perdi o marido, o que vocês vão ficar fazendo comigo? Volta para tua terra. Eles resolveram voltar, porque lá em Ruth 6, ele diz assim, ó, quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então eles saíram, morreram os homens, né, o marido e os 2 filhos, e depois eles voltaram. Aí Noemi falou, o que vocês vão ficar fazendo comigo aqui? Volta. E as noras, uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Aí o que aconteceu? A Ruth ficou, e é um dos textos que eu acho muito bonito. Ela falou, vão embora, minhas filhas, vão embora, eu não vou poder mais dar filho para vocês gerarem filhos, etc, tal, casarem com ele, e voltem para sua família, para o seu povo, para os seus deuses, tal, que eram idólatras, né? Aí Orfa assentiu, falou, tá bom, vou voltar, tchau, abraçou, beijou, foi embora. Agora a Ruth, olha o que ela fala, tá em Ruth 1, 16 e 17. Mas Ruth respondeu, não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei eu. O teu povo, judeus, será o meu povo,
e o teu Deus será o meu Deus. Se converteu aqui. Onde quer que morreres, ali também morrerei eu e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha, olha que coisa maravilhosa o que essa nora fala para essa sogra. Mais que uma filha, quer dizer, ela ficou com a Noemi, ficaram tal. E aí o livro de Ruth se desenrola, quer dizer, vai contando a história de Ruth e Noemi. Mas aqui deu para ver o seguinte, né? A preservação, a soberania de Deus agindo. Primeiro que ele fala, bom, a Ruth vai ficar com a Noemi. Aí, quando ela chega aqui no capítulo 2, versículo 3, ó, ela foi e chegando ao campo, a Noemi falou assim, olha, nós vamos viver de quê? Nós precisamos trabalhar. Eu vou colher, estava na época da colheita, eu vou colher espigas em algum campo aí que estão colhendo. Então era assim, quando existia o final da safra, eles colhiam as espigas para depois vender, fazer alimento, alguma coisa assim. E ela foi num campo. Então aqui diz assim, ó, ela foi chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, será que é coincidência? Vê a soberania de Deus trabalhando aqui, ó. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Boaz era um homem que era da família do marido da Noemi. E esse Boaz, eles chamam naquela época usava muito esse termo de resgatador. O que é esse resgatador? O resgatador, ele é a pessoa que ele tem o poder de resgatar a sua terra, de comprar de você a sua terra e devolver para você, e criar, vamos supor, ter um filho, te dar esse filho para continuar o nome de Elimeleque. Olha que interessante, né? Agora, coincidência a Ruth ter ido trabalhar no campo de Boaz. Você imagina, e era uma parte do campo, uma parte que pertencia a ele. Eu não sei como é que era naquela época, vai ver, era uma fazenda enorme, que tinham vários donos, né? Quer dizer, vamos plantar milho nesse lugar aqui, ó, esse pedaço é meu, aquele é teu, aquele é do outro, do fulano, do ciclano. E aquela parte era de Boaz, que era justamente quem? O resgatador, o parente do Elimeleque. Bom, aí o livro de Ruth se desenrola, é um livro curto, quem quiser ler eu aconselho muito, porque é um livro muito bárbaro que você percebe a soberania de Deus em cada ato da história, em cada passo da história você vai percebendo a soberania de Deus. Eu vou pular tudo isso e vou chegar lá no capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim, assim Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu intimamente e o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz a um filho. Quem é esse filho? Obed. Quem é Obed? É o avô do rei Davi. Olha que coisa fantástica. A soberania de Deus aí trabalhando e fazendo com que as coisas se encaixassem para que esse Obed gerasse o pai de Davi, que era Jessé, e Jessé gerasse a Davi. Olha que impressionante. O outro texto que eu queria ver com vocês, está lá no Novo Testamento, é um texto de Lucas, é um de Jairo, que era um chefe da sinagoga. Vê bem, ó, os judeus tinham a sinagoga e estava Jesus ali. E eles ouviam, admiravam, muitos admiravam Jesus e tal, mas não criam nele como Salvador, não criam nele como Messias. Ah, esse cara é um profeta. Não criam nele como Senhor, o próprio Deus encarnado, né? Mas alguém creu, que foi o Jairo. Então, e aqui tem duas histórias, né? Tem a história da filha do Jairo que ficou doente, e aí Jairo falou, putz, eu sei de um homem, de uma pessoa que pode curar a nossa filha. Falou para a mulher dele, eu vou chamar ele, eu vou buscar ele para ele vir em casa. Quem era? Jesus. E nesse contexto todo, tinha uma mulher ali no meio que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Há 12 anos. Tinha gastado, a Bíblia fala que ela gastou todo o dinheiro dela com médicos, tal, e ninguém resolvia.
E ela ouviu falar de Jesus, falou, pô, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Olha que loucura, né? Ela já sabia que Jesus era Deus e que Jesus podia fazer isso para ela. Então, olha aqui, ó, no versículo 8, 40, no capítulo 8, versículo 40, diz assim, ó, quando Jesus voltou, a multidão recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos seus pés implorava-lhe que fosse até sua casa. Muito bem. Ele estava implorando, vai até minha casa que a minha filhinha está doente e tal. Aí todos seguiam Jesus, né? Todos estavam seguindo ele. Aqui no 43 fala assim, ó. E enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos, gastava todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada. Aproximando-se por trás, trocou nas vestes dele e ela foi curada na hora. Olha que loucura isso, porque uma mulher não podia tocar um judeu, sobretudo se ela tivesse naquele período de menstruação. E essa mulher estava com hemorragia, ela era impura, ela jamais poderia tocar num homem, né? Sobretudo Deus, que era o próprio Deus. Jesus falou, opa, alguém tocou em mim. Aí os discípulos falaram, pô, mas mestre, todo mundo te comprime e você pergunta quem te tocou? Aí Jesus falou, eu senti que saiu o poder. E aí você imagina Jairo, a agonia do Jairo, com a filhinha doente, e aí Jesus parou para acudir aquela mulher, e aí ele curou a mulher e falou para a mulher, a tua fé te salvou. Olha a soberania de Deus. E Jairo, como é que estava? Imagina o coração dele, até que chegam notícias. Jairo, não incomoda mais o mestre, porque tua filha morreu. Aí Jesus vira para Jairo e fala assim, mais ou menos que nem Moisés falou, quietai-vos e vede. Só que Jesus vira para o Jairo e fala assim, fica tranquilo, crê somente, não temais, crê somente. E aí Jesus vai lá e cura a filha do Jairo. Aliás, ele não cura, ele ressuscita, porque ela chegou a morrer. Contei essas três histórias, eu vou ser bem breve aqui, que o tempo já está passando, mas é assim, né? Vocês viram a soberania de Deus. Então, muitas vezes a gente não percebe Deus agindo, mas Deus está atento. Lembra lá no versículo 4 do Salmo 11? Deus está no seu trono, observando todas essas coisas. Agora, o que esses casos têm em comum? Todos esses casos, tanto lá Moisés, que era o povo judeu, quanto Ruth, que era um povo judeu também, e quanto aqui no Novo Testamento, que era um povo judeu, com alguns que já tinham crido em Jesus, né? Qual é o que há em comum? Todos são povo de Deus. Agora, a pergunta são todos filhos de Deus? Né? Como é que a gente encara isso, né? Porque às vezes muita gente discuta, somos todos filhos de Deus. Não, aí há uma diferença, né? Nós todos somos criaturas de Deus. Filhos de Deus é outra conversa. Vou ver bem aqui, ó, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então tem uma formulazinha aqui, ó, né? Olha, como é que eu vou me tornar um filho de Deus? Receber mais crer igual tornar-se. Todos quantos receberam e creram no seu nome se tornaram filhos de Deus. Como é isso? Como crer no seu nome? Crer que Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar. Ele deu a vida por você, deu a vida por mim. Agora, não, eu simpatizo com Jesus. Tudo que fala de Jesus eu curto. Tudo que fala de Jesus eu quero ouvir, nossa, eu adoro ouvir, eu me emociono, mas você não larga aquilo que você crê, que muitas vezes não é só em Jesus. Muitas vezes você está apegado a tradições, muitas vezes você está apegado a idolatrias, muitas vezes você está apegado a coisas que não são Jesus. E Jesus fala assim, você quer ser meu filho? Você quer que a minha soberania haja sobre a sua vida?
seja em qualquer circunstância, então vem para mim. Olha o que Deus fala aqui em João 3,16. Olha, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê. Então você tem que crer, você tem que acreditar que aquele sangue derramado te livrou da condenação dos pecados, né? Você tem que acreditar nisso, você tem que entregar, você tem que pedir para que Jesus seja o Senhor da sua vida e o Salvador da sua vida. Olha lá em Mateus, tem um texto aqui em Mateus 7, primeiro que assim, Jesus morreu por todos. Sim, morreu por todos. Jesus morreu por todos. Mas, então todos vão ser salvos? Não, nem todos, somente muitos. Mateus 20, 28, diz o seguinte, ó. Ele fala assim, ó. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por quem? Por muitos, não por todos. Morreu por todos, morreu por mim, morreu por você, morreu pelo o ciclano e o fulano, mas somente alguns que creem vão ter a vida eterna ao lado dele. Então você precisa entregar a sua vida para Jesus. Olha lá em Mateus. Ah, mas olha, eu sempre falei de Jesus para os outros, sempre fiz coisas para Jesus. Aí Jesus fala o seguinte aqui, ó, Mateus 7, 21 a 23, ele diz assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Quer dizer, a gente tem que ter um compromisso com Jesus. Você quer pertencer à família dele, quer ser chamado de filho de Deus, entrega a tua vida para ele. Pô, mas eu não sei como é que eu faço isso. Como é que eu faço isso? Tem uma regrinha aqui, ó, uma regrinha, né? Um texto que Paulo fala aos Romanos. Ele fala assim, olha, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo o que nele crê nunca será envergonhado. Então é isso, gente. Eu quis mostrar para você esses textos da soberania de Deus, e como você se tornar um filho de Deus, para que essa soberania possa agir na sua vida, se um dia você se encontrar numa situação dessa aí de desespero, de agonia, de achar que agora entornou o caldo de tudo e eu não tenho mais jeito, né? A minha vida não tem mais jeito. Gente, que Deus possa nos dar sabedoria, entendimento, para que a gente conheça cada vez mais e mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.